eu sou apaixonado por alguns personagens da palavra de Deus, como Davi, por exemplo, como Abraão, Isaac, Jacó, José. Quem é que não gosta, né? Quem é que não ama a história desses personagens? E eu dou graças a Deus por ter esses personagens nas Escrituras, registrando o seu tempo, o ministério de cada um deles. E não há como a gente não se emocionar e também tirar as lições, tanto dos pontos positivos da vida deles, como também daqueles em que eles falharam. E tudo serve para o nosso ensino e para a aplicação na nossa vida prática. Mas, de alguns domingos para cá, a nossa lição está focada num personagem que, para mim, ele está acima da média, pelo seu interesse, pelo seu desejo por Deus, por ele buscar profundamente essa intimidade com o Senhor, e ao ponto que ele chegou, né? Eu acredito que poucos de nós talvez tivéssemos a disposição de buscar o que ele buscou, porque isso exige determinação, exige o querer, exige o conhecer e querer conhecer ainda mais a respeito de Deus. E esse personagem é o nosso querido e amado Moisés. Toda a sua vida é uma coisa impressionante. Então, o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 de Êxodo, esse é o que pretendemos, pelo menos, fazer um resumo de todo esse processo, que se inicia aqui no capítulo 3 de Êxodo. Um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia. A minha vontade é ficar aqui grifando, né, cada frase, cada palavra, cada situação em que envolve esse grande personagem. Capítulo 3 de Êxodo diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos, os teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Até aqui, depois a gente prossegue. Bom, o contexto todo do que está acontecendo aqui com Moisés no capítulo 3
Moisés havia ficado no Egito 40 anos, ali como filho da filha de Faraó. Então ele chegou a um posto dentro do Egito que dava a ele a herança, o direito de ocupar o trono do rei daquela época. E a Bíblia diz que Moisés, ele foi instruído para isso. Ele foi instruído em toda a ciência egípcia, em todo o conhecimento egípcio. Ele foi capacitado para ocupar aquele trono. O que havia de conhecimento, de toda a ciência, de tudo o que era necessário para governar aquele país, que naquela ocasião o Egito era o país mais poderoso do mundo, em todas as circunstâncias, em todas as áreas que você possa imaginar. Mas de repente Moisés se mostra preocupado com o seu povo, porque ele via como era tratado o seu povo, o povo de Israel, que se tornara cativo ali do Egito. Eles eram escravos ali e eram tratados de forma dura, brusca, violenta, com muitas e muitas exigências, assim como todo escravo é tratado pelos seus senhores. O Egito se tornou a grande potência exatamente pela presença dos judeus ali, desde que José foi para lá e que se tornou governador do Egito, e logo depois mudou-se o rei, morreu José e toda aquela geração da época de José, e o novo rei que veio, ele desconhecia, ou ele não tinha interesse em saber do que se tratava aquele povo e do que eles representavam para eles. Toda a inteligência do Egito, toda a desenvoltura, todo o crescimento daquele povo se deu por causa da presença de Israel, que é um povo literalmente abençoado pelo Senhor. Dessa forma, Moisés começou a ter alguns conflitos quando ele presenciou um egípcio maltratando demasiadamente um dos judeus. E ele interferiu naquela questão, comprou a briga, e acabou que aquela briga saiu do controle, e ele foi obrigado, para se defender, a matar aquele egípcio. E aquilo não poderia ser descoberto, porque ele, sendo quem era, mataram um próprio egípcio, certamente lá da guarda do rei. Então, ele teve que esconder aquele homem, o corpo daquele homem, e pensou que ninguém tinha presenciado ou queria denunciá-lo por aquele ato. Então ele tem, logo algum tempo depois, ele tem que enfrentar também uma outra confusão entre dois judeus. E nessa briga ele interfere também e separa, aconselhando-os que eles não deveriam fazer aquilo, porque eram irmãos. Então ele se coloca já como alguém que está literalmente preocupado com esse povo de Deus, o seu povo. E dessa forma, então, ele é descoberto. Quando um deles diz assim: você está querendo ser juiz entre nós? Está querendo interferir na nossa vida? Então, você está querendo fazer como você fez? Matando o egípcio, enterrando aqui na areia? Então ele foi descoberto, e ele, preocupado com isso, ele teve que fugir. E nessa fuga ele foi parar num lugar chamado Midian, bem distante ali do Egito. E ali ele conhece, uma família, algumas moças, entre elas uma chamada Zípora,
e ele se casa com essa moça e se torna o responsável para cuidar de todo o rebanho do seu sogro. Aqui sim, então, inicia o capítulo 3. Enquanto as coisas estão desenrolando na vida de Moisés, desde a sua infância, que daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre isso, porque está aqui dentro do capítulo 3 também, mas Moisés se mostra uma pessoa literalmente dedicado em tudo aquilo que ele faz, mas ele nunca perdeu o seu contato com o Deus de Israel. Na verdade, o tempo da sua infância foi primordial para que os seus pais pudessem plantar no coração dele, na mente dele, o interesse, o entusiasmo e o amor e o temor pelo Deus de Israel. Dessa forma, Deus, enquanto Moisés vai crescendo e vai ganhando experiência, só ali em Midian ele fica também mais 40 anos. Então nós estamos tratando agora no capítulo 3 de uma pessoa que tem 80 anos. 80 anos. Moisés é o mesmo, né? A mesma determinação, o mesmo entusiasmo, a mesma motivação. Essa é uma das coisas mais difíceis que existe na gente, né? Você se manter dentro de uma linha de saber que como é que você inicia, você também já sabe como você quer terminar a sua jornada aqui nesse mundo. Isso é difícil, porque isso exige disciplina, exige investimento, e isso custa caro para a gente, né? São 40 anos lá no palácio, agora é 40 anos cuidando de ovelhas. Parece que isso é uma coisa que está acontecendo por acaso, mas não é, é a mão de Deus ajustando e preparando alguém para uma missão específica, como seria a de Moisés. Então, aqui, esse texto, ele demonstra como Moisés, ele se importava com a sua comunhão com Deus. Porque o cuidado de ovelhas, cuidar de rebanho, ser um pastor de ovelhas, não é uma tarefa tão simples assim. Porque é um dos animais mais difíceis de se cuidar. Porque é um animal totalmente indefeso, incapaz. Tudo que você pensar de fragilidade existe neste animal. Podem ver que não é muito comum você andar por aí e encontrar rebanhos de ovelhas, principalmente aqui na nossa região, né? Ninguém quer cuidar disso. Quem começa, logo, logo para, porque é um trabalho exaustivo, cansativo. Uma ovelha, ela não tem domínio próprio, ela é totalmente dependente em todas as áreas da sua vivência. Eu não sei como Moisés, ele consegue fazer isso. Ele consegue, em um certo dia, interromper as suas atividades do cuidado das ovelhas, porque o texto diz aqui, ele apacentava o rebanho de seu sogro, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Ou seja, ele interrompe as suas atividades de trabalho, em pleno trabalho, e ele tira um tempo para ficar a sós com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, você que está aqui, você que já tem experiência de vivência com o Senhor e tudo mais. Essa atitude, ela não é uma atitude normal, porque ela é uma atitude ousada. A maioria das coisas que nós oferecemos para Deus é somente quando sobra, é o resto. Até mesmo na questão física,
Quantas e quantas pessoas, elas só vão se dedicar mais ao Senhor quando ficam doentes, quando perderam a saúde. Quantas e quantas pessoas ficam lamentando porque queriam cantar, mas agora já não tem mais voz. Porque algo aconteceu, ou envelheceu, ou as cordas vocais tiveram um problema e você não pode mais cantar. Quantas pessoas gostariam de ler a Bíblia, mas somente depois que perderam 80%, 90% da sua visão física? Quando vamos ofertar ao Senhor, a gente sempre pensa no menor, no mínimo. E quando vamos tirar algum tempo para o Senhor, nós só vamos tirar aquele que restou, aquele que sobrou durante as 24 horas. Você interromper um trabalho por 10 minutos para uma oração, isso é coisa rara. Isso não é comum. Eu não estou me referindo às pessoas que não têm relacionamento com o Senhor, não. Pessoas ímpias. Estou me referindo às pessoas que já confessam ser cristãos, crentes em Cristo. Você interromper uma atividade para poder ter alguns minutos com o Senhor. O que Moisés faz aqui é uma coisa que foge ao nosso entendimento comum, porque o lugar onde ele vai não é um lugar simples de ir. Porque era notório, era conhecido das pessoas ali da época, e principalmente os que moravam em Midian, que Deus se manifestava naquele monte chamado o Monte Horebe. E é por isso que o nome intitulado aqui para esse monte é o Monte de Deus. E era um monte que a própria montanha reconhecia o seu Criador, porque a palavra de Deus diz que quando Deus se manifestava naquele monte, o monte tremia. O monte saltava. O que é criado, reconhecendo o seu Criador. E Moisés sabe disso, ele tem conhecimento disso, e é isso que ele quer, é isso que ele faz há 80 anos, perseguindo em direção ao invisível. O que ele conhecia de Deus era o que ele aprendeu com os seus pais, ele aprendeu com pessoas da sua família, ele aprendeu no meio do seu povo ainda criança, mas ele não conhecia Deus como ele queria conhecer. Ele queria conhecer Deus como ele era conhecido de Deus. Essa é a diferença. Não basta somente, queridos, um envolvimento com Deus, um envolvimento com as coisas de Deus, envolvimento com as reuniões, envolvimento com os departamentos. Isso não é o suficiente para se conhecer a Deus. Eu vejo o grupo de louvor cantando uma música que diz assim: eu quero ir mais fundo, mais profundo. Mas como que se faz isso? Você acha que isso é de graça? Eu quero ir mais fundo? De que maneira? Nadando no raso? Como os surfistas, que só viajam no mar na parte de cima? Mas quer ir mais fundo? Então tem que chamar um mergulhador. Ele vai lá nas profundezas e ele vai ver coisas que lá na superfície jamais você vai ver. O problema da maioria dos crentes hoje é essa falta de profundidade. Por quê? Porque para você mergulhar mais fundo no conhecimento de Deus, isso vai exigir de você algo mais do que aquilo que você quer ser. Ficar na superfície, ele te deixa aparentemente confortável, mas muito sem conhecimento de quem é Deus, do que Ele é capaz de fazer, do que Ele pode fazer.
É um recurso que você tem lá e que você não sabe como usá-lo. E Moisés, ele faz isso. Se você olhar lá nas pesquisas, você vai ver que o Monte Horebe, ele tinha 2.300 metros de altitude. 2.300 metros de altitude. Semana passada nós fomos num lugar que tinha quantos metros? 1.800, né, Dalton? 1.890 de altitude. Pois a Bíblia diz que Moisés subia para conversar com Deus no topo do Monte Horebe. No topo significa que ele ia no lugar mais alto do monte. Esforço físico. O que faz uma pessoa fazer uma coisa dessa? Ele sabe que Deus se manifesta lá, então ele vai onde Deus se manifesta. Ele está buscando isso, ele quer isso para a vida dele. E eu já falei isso aqui e volto a repetir, né? Deus não tem acepção de pessoas. Deus ama todos de igual forma. Mas nesse relacionamento com as pessoas que Ele ama, tem aqueles que chegam mais perto. E são para esses que Deus tem uma atenção mais específica. É para esses que Deus quer segredar, é para esse que Deus quer ter uma comunicação um tanto mais diferenciada, porque aqueles que estão na superfície não estão preparados para poder Deus segredar a ele qual é a sua vontade, qual é o seu desejo. Romanos 12, o que diz lá? Quem lembra? Rogo-vos, pois, pela compaixão ou misericórdia do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, olha a palavra, em sacrifício vivo. Não é um sacrifício morto, como muitos eram apresentados, que tinham que sacrificar os animais. O sacrifício é de você mesmo, é do seu corpo. É vivo. Para quê? Para que este culto seja racional, com inteligência, com sabedoria. Para que você possa experimentar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então há um diferencial nesse relacionamento. Isso é muito simples a gente entender isso quando você se coloca diante de todos os seus filhos. Você tem 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Ou tem 2, né? Nesse relacionamento com os filhos, o que acontece? Se um pai e uma mãe tiver que dar a vida por qualquer um deles, não vai haver diferença. Você compra qualquer briga de qualquer um deles. É o seu sangue, é o seu DNA. É fruto de um relacionamento de amor que você tem com a sua esposa, é seus filhos. Mas entre eles, vai haver aquele que vai ter uma confiança maior, uma liberdade maior, uma convivência mais profunda. Isso é inevitável. Assim somos nós. E Moisés, ele vai adentrando a essas profundezas de Deus. E não importa para ele se é distante, como ele morava no palácio, não importa se o lugar onde ele habita é confortável. Ele sai, ele larga tudo. A Bíblia diz que ele deixou todos os tesouros do Egito para poder sofrer com o povo de Deus. Que escolha é essa? E ele sai, né, com o seu olhar num ponto em que na sua mente já estava definido. Não é um pulo no escuro, né, conforme disse o irmão Saulo quinta-feira.
né? Que a nossa fé não é você pular num escuro, num lugar que você não vê. Não, a nossa fé, ela faz com que tudo fica claro para darmos o próximo passo, ainda que você não esteja vendo, mas pela fé você alcança esta visão extraordinária. Moisés sobe lá. E nessa subida, ele é surpreendido, porque é assim que Deus faz. Quando nós adentramos a intimidade dele, ele tem algo, ele se revela a gente de uma forma diferenciada para marcar, é para nos marcar. As experiências que nós passamos é para consolidar, fortificar o nosso relacionamento com Ele. Não há como você lidar com Deus, não há como você lidar com Jesus sem que uma marca dele fique na gente. E Moisés vê uma coisa fenomenal. Ele vê um arbusto, uma planta muito comum naquela região, e que ela, de repente, começou a pegar fogo. E a chama tomou conta daquilo. Ainda é pouco para poder Deus marcar esse encontro para sempre na vida de Moisés, na memória dele. Porque o fato não foi só daquela vegetação pegar fogo, o fato foi de que a planta não se consumia com aquele fogo. O fogo permaneceu, a vegetação continuou igual, mas ali estava o fogo. São as formas que Deus se manifesta, né? Moisés era um homem experiente, já com 80 anos, já tinha visto de tudo na vida, mas esta visão, ele nunca tinha experimentado, nunca tinha visto, nunca tinha escutado nenhuma história desse tipo. E quando ele começa a se aproximar daquela cena, ele é surpreendido com a voz de Deus. Queridos, eu fico pensando nisso, né? A Bíblia, quando fala da voz de Deus, ela fala de uma forma, usando tudo que a gente pudesse imaginar, o potencial da voz dele. Usa como, por exemplo, o som do mar, das ondas do mar, batendo nas rochas. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. A voz de Deus é como o trovão, sempre mostrando o potencial da autoridade. A Bíblia diz que a voz do Senhor é cheia de majestade, poder e glória. E Moisés aqui, pela primeira vez, ele tem essa experiência de não somente ver aquela cena, como também ouvir a voz de Deus. Uma voz que, quando vai se dirigir para Moisés, esta voz o chama pelo nome por 2 vezes. Há uma João 10, 27, deixa eu ver se é. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as, e elas me seguem. Há um outro texto que diz que 33:17, Êxodo.
Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Por nome. E Deus fala o nome de Moisés 2 vezes. Isso significa que quando nós repetimos, principalmente naquela cultura, no hebraico principalmente, quando era citado 2 vezes. Também Jesus faz isso no Novo Testamento, no seu ministério, quando ele fala, na verdade vos digo, ele usa a palavra na verdade 2 vezes. Por 2 ou mais 3 vezes, isso se torna que isso nos responsabiliza ainda mais com respeito ao que ele está dizendo. Ele está mostrando a Moisés a importância que Moisés tinha para ele, dentro do seu projeto, dentro dos planos de Deus. Moisés. É uma coisa interessante isso, né? As pessoas, muitas vezes a gente chama as pessoas por apelido, mas vocês não têm noção, talvez, da importância que é quando o nosso nome é proferido. É a nossa identidade maior. O nosso nome revela tudo a nosso respeito. É por isso que quando nós estamos numa rodinha de pessoas, a gente faz de tudo para a gente não ser o primeiro a sair quando termina, quando estão conversando, porque a gente sabe, se a gente sair primeiro, os que ficarem ali naquela conversa vai falar alguma coisa a respeito do nosso nome, ou bem, ou mal. É por isso que tem gente que fica o tempo todo, não sai de jeito nenhum, fica até o final. Enquanto não se despedir do último, ele não sai, porque o pau vai quebrar. É a nossa identidade. Moisés. E vendo o Senhor que se virava para lá, verso 4, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, e ele disse: eis-me aqui. Mais uma vez agora, quando eu leio aqui, junto com você, que Deus bradou que bradou a ele do meio da sarça, esse verbo bradar significa que Deus falou com toda a potência que você possa imaginar. Não chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Essa é a dificuldade, né, que a gente tem de poder querer buscar o Senhor. Porque quanto mais você vai buscar o Senhor, quanto mais comprometido você fica com Ele, quanto mais coisas você tem que ir tirando da sua vida para que você possa. Porque a própria santidade de Deus repele isso. Se você vai se aproximando, se você vai criando a profundidade da intimidade com o Senhor, você tem que ter cuidado com o seu vocabulário da agora para frente. Porque se tem uma coisa que não combina com a santidade de Deus, são as palavras torpes, as palavras levianas. Palavras lançadas ao vento, palavras que não edificam, palavras que não abençoam, porque nós precisamos ter consciência do conhecimento, do poder que existe naquilo que a gente fala. 2 coisas acontecem quando nós proferimos qualquer palavra. Ou nós abençoamos, ou nós iremos amaldiçoar as pessoas. É por isso que a Bíblia diz: seja tardio quando você vai falar. Pense bem, mas seja pronto para ouvir. Porque enquanto nós estamos ouvindo, é o tempo suficiente que temos para poder pensar no que vai sair depois. A nossa palavra tem poder.
Nós podemos eliminar uma pessoa apenas com uma palavra. Nós podemos invalidar o crescimento e o desenvolvimento intelectual e espiritual de uma criança por algo que nós vamos falar para ela. Quantos pais amaldiçoam o filho dizendo: você é um burro mesmo, eu já falei 10 vezes com você. Pois é, o diabo vai lá e sela isso no livro dele, dizendo assim: a partir de agora eu vou investir nesse menino, porque ele tem que ser pior do que um animal. Você não puxou seu pai, então puxou quem então? Essa criança vai crescer pensando num outro herói, porque ele não se sente capaz de ser igual ao seu pai. Esse é o sonho que todo filho tem. Querido, isso é muito sério. A voz de Deus encheu aquele ambiente. Eu amo quando eu ouço a palavra de Deus, eu vibro quando está aqui um pregador pregando aqui na frente, eu vibro quando alguém está ensinando a palavra de Deus. Porque é a glória do Senhor, é a vontade de Deus, é a comunicação de Deus, o falar. Né? Deus, olha só, Deus está descendo da glória do seu trono para poder ter uma conversa com um homem comum, como eu e você. Esse é Moisés. Tire o seu sapato, tire esse chinelo. Você está pisando aqui no lugar santo. Irmãos, quantas coisas nós precisamos ir tirando ao longo do tempo. Essa tarefa não é fácil e Deus tem paciência de nos aguardar durante o tempo que for necessário para nós irmos deixando as coisas. É por isso que Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro não está falando isso baseado em teorias ou baseado em palavras de outras pessoas que ele ouviu. Ele está falando isso na sua própria experiência. Pedro foi uma pedra bruta, escolhida pelo Senhor, onde foi lapidado. O ourivel teve o maior cuidado com essa pedra, corrigindo, redarguindo, encurralando, jogando na parede, sendo duro, tendo palavras amigáveis, mas também ensinando a Pedro. Pedro nega Jesus, mas Jesus não nega Pedro. Pedro comete erros e Jesus perdoa Pedro. E Jesus um dia disse para ele: quando você se converter, Jesus estava falando desse processo de lapidação, processo de se deixando coisas para trás. E não é fácil. Não é interessante você que tem o seu guarda-roupa, né, que tem suas roupas. O Daltro me ensinou muito isso, né? Dalton usa a camisa até ela se desbotar todinha, até ela começar a ir rasgando, né, quando não tem mais jeito mais de lavar. Mas ele gosta dessas camisas. Você imagina bem que quando chega uma hora que você pode chegar no seu guarda-roupa assim e dar uma tirada, mais da metade daquilo, e enviar para outras pessoas mais carentes, não vai ter problema nenhum para você, mas você fica agarrado naquela roupa, você gosta daquela roupa. Como deixar isso? Na nossa vida, queridos, é assim também, não é? Nós vamos nos acostumando com as coisas que nós adquirimos lá no mundo, e para ir deixando isso. O apóstolo Pedro também, em uma das suas cartas, ele disse: deixando a malícia, deixando a inveja, deixando as coisas ruins, almeja algo mais profundo. Não é tão simples assim. Tire o chinelo. Deus é santo. E o lugar onde eu estou é santo. Disse mais: eu sou o Deus
Querido, essa aqui é a parte que eu mais gosto, porque se a gente fizer uma leitura superficial, você não vai entender o que vai ser falado aqui por Deus. Deus agora, Ele está se identificando com Moisés. Primeiro Ele mostrou que Ele conhece Moisés, agora Ele quer que Moisés se faça também, que Moisés o conheça, quem Ele é. Então Deus vai se apresentar para ele. É como às vezes a gente quer se apresentar para alguém e diz assim, ah não, eu sou o Locir, é o filho do Sr. Arnaldo, você lembra do Sr. Arnaldo? Filho da dona Júlia. Eu sou irmão de Eleci. Deus, Ele quer fazer isso com Moisés. Ele vai se identificar dizendo para Moisés quem é Ele. Mas você sabe que você que mesmo que leia tão pouco da Bíblia, mas você sabe que uma das formas de Deus se identificar, Deus estabeleceu isso como um memorial entre o povo de Israel. Qualquer judeu que quisesse saber sobre Deus, ele ia saber o seguinte, que Deus era Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas o que eu sou surpreendido aqui, queria que você lesse na sua Bíblia, que quando Deus vai fazer isso com Moisés, Deus vai mexer nesse memorial, e Deus vai colocar aqui um outro nome, nesta lista, de sua apresentação, de sua identificação. Verso 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Gente, que cena extraordinária. É de arrepiar. Eu sou. Além de ser Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu sou o Deus do teu pai. Como é que eu vou entender isso, queridos? Isso é profundo demais. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu sou o Deus que o teu pai creu, e viveu, e ensinou você. O seu pai falou de mim para você um dia. Eu fui pregar lá em Vitória semana passada, eu tive a honra de dizer do púlpito, falou assim, olha, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada nesta vida, porque eu tive e ainda continuo tendo um pai. Eu tive uma mãe. E a razão de eu ser o que eu sou hoje é porque eu tive um lar, um porto seguro, uma referência na obrigação deles de poderem incutir nos seus filhos o temor do Senhor. E foi essa a razão de muitas coisas ter sido privadas da minha vida, de eu não ter feito por causa desses ensinos, mesmo que fossem desprovidos de intelectualidade, de conhecimento intelectual, mas o que eles tinham foi o suficiente para ser e fazer dos filhos o que são hoje. Louvado seja o nosso Deus, e felizes são aqueles que podem dizer a mesma coisa. Eu tive uma casa, e a coisa mais difícil da minha vida foi quando um dia eu tive que sair de casa, porque não havia para mim um lugar mais abençoado que não fosse a nossa casa. A comida era simples, não importava se fosse mingau de fubá com couve rasgada, né, Leci? E um ovinho frito, não importava isso. Não havia discussão dentro de casa, porque a comida daquela semana era só aquela. Não importava se não tínhamos como comprar roupas de marcas. Mas a minha mãe ia
para sua máquina de costura. E fazia, e inventava. Minha mãe era muito criativa. Uma diferença que ela fazia num bolso que ela colocava, e colocava uma barbelazinha pendurada em cima do bolso. Aquilo para nós era uma novidade, era tudo de bom que a gente precisava. Felizes são aqueles que podem dizer assim: eu tive um lar. É uma bênção de Deus. E Deus, quando se identifica com Moisés, Ele está dizendo: eu sou o Deus do teu pai. O que significa isso, querido? Que coisa extraordinária isso. Eu sou o Deus do teu pai. Mas tá bom, então, eu preciso entender isso. Eu posso buscar isso nas Escrituras? Posso? Abra aí, Hebreus capítulo 11. Lá no final da Bíblia. Verso 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Que frase vocês iriam sublinhar e tirar aqui desse versículo? Para poder dizer por que Deus falou para Moisés: eu sou o Deus do teu pai. Qual é a frase? Qual é a frase? Pela fé. Agora você consegue entender comigo, né? Como é que um pai e uma mãe conseguem esconder uma criança recém-nascida 3 meses, sem ser descoberto pela guarda do rei? Como se esconde? É só olhar para o Matias ali, para o Henrique, que eu vou saber, e o Ulisses também sabe. Como é que você conseguiria esconder esse menino? Que nos primeiros meses chorava dia e noite, sem parar. E qual é a única forma de comunicação de uma criança? Criança fala? Criança anda? A única forma de uma criança se comunicar é através do choro. Quando tem fome, quando tem dor. Todas as necessidades da criança exposta através do choro. Esconde. Como esconder? Debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, onde é? Não tem lugar, queridos. Não, isso sai da esfera humana. Não existe como esconder uma criança recém-nascida durante 3 meses, sem ser descoberta pelos vizinhos, pelas pessoas, por aqueles que entram dentro da casa. É impossível. Mas o escritor aos Hebreus encontrou uma frase certa para poder definir isso. É pela fé. Quantas orações, quanto joelho dobrado. Meu Deus, o Senhor que é o Deus de Israel. Quando o escritor sagrado diz aqui que eles fizeram isso porque o menino era formoso. E tem muitos crentes que quando lê isso acham que eles estão escondendo essa criança porque essa criança é uma criança bonita. Menino de capa de revista da Johnson. Não é nada. Eu nunca vi uma criança não ser formosa para os seus pais. Não importa como a criança nasça. Toda e qualquer criança, para um pai e para uma mãe, quando nasce, não existe nada mais espetacular, nada mais de lindo, nada mais de formoso, nada mais do que uma pessoa esplendorosa. É uma bênção, é um presente de Deus, é um milagre de Deus, aquele bebê. Eu acredito que tanto Arão como Joquebede, os pais de Moisés, quando viram essa criança, eles encheram o coração
pensando na escravidão deles e pensando nas promessas de Deus sobre aquele povo, que um dia se levantaria entre eles um libertador, e eles olharam aquele menino, e eles sentiram um toque do Espírito Santo, dizendo para eles: cuide deste menino, porque ele é especial. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: nós teríamos filhos melhores ainda, se quando eles nascessem, quando nós olhássemos para eles, logo depois que nasceram, não ficar preocupado com a cor dos olhos. Ai, tão bom seria se ele tivesse um olho azul, se tivesse um olho verde, se tivesse um olho castanho. Tão bom seria se nós tivéssemos uma amplitude maior na visão de um filho quando nasce. Não em pensar: esse aqui vai ser médico, esse aqui eu vou fazer de tudo para ele ter o que eu não tive, esse aqui eu vou investir nele. Mas quando a Bíblia, o escritor aos Hebreus está dizendo assim, que eles não olharam a cor dos olhos e nem do que eles queriam que ele fosse, mas eles pensaram que a promessa de Deus para libertar o povo de Israel seria esse menino, poderia ser esse menino. Vou cuidar dele. Vamos esconder esse menino não pode morrer. Vamos esconder como? Só existe uma forma de nós nos escondermos. É o que o salmista diz no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Você quer se esconder? Se esconde nos braços do Senhor. É ali que a gente deposita os nossos filhos. É aí que eu penso quando eu falo que eu tive uma mãe, porque a minha mãe não ia dormir enquanto todos os filhos não estivessem dentro de casa. Enquanto ela não ouvisse o barulho da última chave. E isso perdurou até depois de nós casados. Quantas vezes chegava de viagem de madrugada e que eu chegava na cozinha e a minha mãe morava nos fundos. Eu via a lâmpada do seu quarto acesa. E quando ela olhava para lá, que via que eu havia chegado, poucos minutos depois ela ia lá e apagava a lâmpada para dormir. Que investimento. Quando Deus está falando para Moisés assim: eu sou o Deus do teu pai, Deus está dizendo: eu sei o que o seu pai fez para que você estivesse aqui hoje. A razão de Moisés estar no Monte Horebe agora, nessa comunhão com Deus, isso teve um investimento que foi feito muitos e muitos anos atrás, 80 anos atrás. Eu sou o Deus do teu pai. E Moisés sabe disso, ele tem conhecimento disso, de como foi isso. Irmãos, é maravilhoso demais, né? Quando eu dou graças a Deus, né, na minha Bíblia e na sua também, nós nos depararmos com algo que é tão evidente, que é tão claro, que é tão ensinador, é tão disciplinador para a gente. Nós erramos porque queremos errar, nós falhamos porque queremos falhar. Porque o exemplo está aqui. Então vem cá, Moisés. Então Deus agora vai abrir o coração para ele, dizendo que eu tenho visto, eu tenho ouvido, e eu decidi descer para tomar uma atitude com relação ao sofrimento desse povo. Já se passaram mais de 400 anos de escravidão.
Mas eu prometi um dia a Abraão. Por que ele fala, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac? Porque essas promessas, elas foram sendo renovadas por cada um dessas gerações. Deus nunca deixou as suas promessas cair por terra. Para cada um ele vai dizendo, ainda não chegou a hora, mas eu vou cumprir essa promessa. Passa isso para o teu filho, e ele passa para o seu outro filho, e ele passa para o outro filho. E agora chegou a vez, chegou a hora. Os ouvidos de Deus já não aguentam mais de ouvir o sofrimento, o clamor de cada pessoa. E isto mostra que Deus está com os seus ouvidos atento a tudo que se relaciona àqueles que lhe pertencem. Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo a sua prece, Deus está ouvindo a sua súplica. E a qualquer momento Ele vai interferir nisso. Deus está com os seus olhares, com o seu olhar atento a cada situação que nós estamos vivendo. O olhar de Deus, ele é tão preocupante com relação a nós, que Ele diz que todos os passos que nós damos, Ele registra em um livro. Deus sabe quantos passos nós demos durante essa semana. Quantas vezes mudamos o nosso pé de lugar? Deus está preocupado também com todas as nossas lágrimas, com as nossas lutas. Agora há pouco, conversando com a Celeste ali, ela falando das suas tribulações, eu falei para ela, impressionante, né, Celeste, que todos nós aqui estamos vivendo um drama qualquer, cada um com a situação diferente. Ninguém hoje está tendo aquela paz natural, porque a paz que nós estamos ansiosamente necessitadas dela é a paz que excede o nosso entendimento, que essa é a paz que só Cristo pode nos dar. Todos nós estamos vivendo um drama qualquer, não tem mais nada, a gente não consegue mais ter horas, né, de tranquilidade sem que algo esteja na nossa mente nos perturbando com uma preocupação qualquer. Todos nós estamos vivendo isso. Não tem ninguém hoje que pode dizer assim, eu estou completamente satisfeito em todo e tudo. Não estamos. Seja lá saúde, seja lá relacionamento, seja problema no trabalho, seja insatisfação no que ganha, seja frustração de sonhos e projetos, nós estamos assim, atribulados com tanta coisa. E a tendência é que essas coisas vão se agravando ainda mais. Porque Jesus nos alertou para isso, vocês terão muitas tribulações neste mundo. Mas aqui esse texto me ensina de que nós não podemos perder a esperança. Deus está ouvindo, Deus está vendo, e dentro do seu tempo Ele descerá para tomar uma atitude. É isso que Ele está fazendo aqui. Mas para fazer o que Ele está pretendendo fazer, Ele precisa de alguém. Poderia usar os anjos, poderia usar os animais, Ele poderia usar qualquer outro tipo de poder. Anjos, arcanjos, querubins, serafins. Mas não, Ele quer usar Moisés. Vem cá, Moisés. Você é a pessoa. Vem agora. Agora Deus se apressa em fazer o que Ele tem que fazer. Vem agora. E Moisés responde, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo. Amém? Aí, essa é a parte principal de tudo, né? Deus nunca nos encarrega de algo sem que Ele não esteja junto. Deus nunca passa para nós uma obrigação que Ele não se inclua nessa obrigação.
Então isso significa que em tempo algum nós estamos sozinhos. Querido, nós precisamos crer nisso. Está difícil, mas o Senhor está comigo. Está pegando fogo, mas o Senhor está comigo. A presença do Senhor, eu preciso saber da presença dEle. Se Ele está presente comigo, mas eu não tenho consciência da presença dEle, isso aconteceu com Jacó. Jacó, depois de ter um contato com o Senhor, de ter lutado com o Senhor, de ter agarrado o Senhor, ele diz depois, se tem uma coisa que ele não sabia, era que Deus estava ali. O Senhor estava aqui e eu não sabia. Se eu não sei que o Senhor está aqui, eu não posso, de forma alguma também, sentir a eficácia dEle na minha vida. Eu preciso saber que Ele está ali. E que Ele é galardoador, que Ele é abençoador, que Ele é o nosso escudo. Ele é a fonte inesgotável de tudo quanto nós necessitamos. Moisés está dizendo para Deus: eu não sou capaz de fazer isso, mas eu vou estar com você. Eu estou com você. Eu estou com você. E mais uma vez eu me lembro também, que logo aqui na frente, não vai dar tempo de a gente falar tudo, mas quando Moisés pergunta para Deus: mas eu vou dizer o quê? Quando eu chegar lá diante de Faraó, e quando eu chegar diante do povo de Israel, o que eu vou dizer? Quem é que me mandou? Como é que eu vou te apresentar para eles? Diga para eles que eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou. Mais uma vez, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, a sua capacidade não está no seu conhecimento, na sua experiência, na sua estrutura, em todos os sentidos, mas está porque eu estou junto de você. Então eu queria encerrar com essa parte, né? O que você não é? Você tem medo? Deus é corajoso. Você tem medo de dizer para o Senhor que você, a partir de agora, você quer ter um comprometimento com Ele, e você não consegue fazer isso? Deus completa isto, para que você seja forte e decidido. Você é fraco, Deus é forte. Você caiu, Deus te levanta. Você está enxergando mal? Deus é a luz dos nossos olhos. Então tudo aquilo que nós não somos, Deus é. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te ilumine. Que bom, nesta manhã, termos esse privilégio de ouvirmos uma palavra como esta, né? Que texto sagrado, né, Javim? Que bênção, que presente para nós hoje. Eu vou para casa e não dá para a gente viver o dia de hoje e a semana que vem sem pensar de que Deus está agindo da mesma forma que Ele agiu com Moisés. Mas é necessário que nós também façamos o que Ele fez. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém, Senhor.